Você sabia que uma jovem corajosa mudou o destino de todo um povo só com sua fé e coragem? Esther era uma bela mulher que, de repente, se tornou rainha de um reino gigantesco. Mas em um momento de grande perigo, ela teve que fazer algo muito corajoso para salvar todos os seus amigos e sua família. Imagine se você tivesse que tomar uma decisão que poderia mudar a vida de todo mundo ao seu redor. O que faria? Fique até o final para descobrir como Esther usou sua coragem e fé para mudar a história de seu povo de forma surpreendente. Se você ama histórias inspiradoras e cheias de fé, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o nosso perfil para mais aventuras como essa. Comente abaixo quais histórias bíblicas você gostaria de ver por aqui. Sua opinião é super importante para nós. Agora vamos continuar com essa história linda e um belo exemplo de fé que Deus nos deu. Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado sob o domínio do rei Xerxes. Entre eles estava uma jovem e bela mulher chamada Esther, que chegaria a uma posição de grande influência e salvaria corajosamente seu povo da destruição. Na cidadela de Susa, o rei Xerxes realizou um grande banquete que durou 180 dias, exibindo a riqueza e o esplendor de seu reino. Ao final desse período, ele organizou um banquete de 7 dias para todas as pessoas. No 7º dia, já em grande alegria por causa do vinho, o rei Xerxes mandou que a rainha Vasti se apresentasse diante dele para exibir sua beleza, mas ela se recusou, o que enfureceu o rei. Seguindo o conselho de seus assessores, Xerxes desposou a rainha Vasti, tirando-lhe o título, e decidiu procurar uma nova rainha. Foi realizada uma busca por todo o império em busca das jovens mais bonitas, que seriam levadas para o castelo do rei, sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres. Entre essas mulheres estava Esther, também chamada de Hadassa, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Mordecai orientou Esther a não revelar sua nacionalidade nem sua origem. Após um ano de tratamentos de beleza, cada mulher foi apresentada ao rei, e quando chegou a vez de Esther, ela conquistou a simpatia de todos, incluindo o próprio rei Xerxes. Ele ficou tão encantado com sua beleza e graça que a coroou como rainha, em lugar de Vasti, mas Esther manteve sua identidade judaica em segredo, como Mordecai havia aconselhado. Enquanto isso, Mordecai, que ficava à porta do palácio, ouviu um complô para eliminar o rei. 2 oficiais do rei, Bigtan e Teres, conspiraram para destruí-lo, mas Mordecai contou a Esther, que então informou o rei, acreditando o aviso a Mordecai. O complô foi investigado, confirmado e os 2 oficiais foram eliminados. O evento foi registrado nos anais do reino. Um agagita chamado Amã foi elevado à posição mais alta de autoridade no reino, acima de todos os nobres. Todos os oficiais reais na porta do rei se ajoelhavam e prestavam homenagem a Amã, mas Mordecai se recusou a se curvar ou a honrá-lo, o que enfureceu Amã. Ele, então, planejou destruir não apenas Mordecai, mas todos os judeus no império. Para determinar o melhor dia para realizar seu plano, Amã lançou sortes, chamadas por, e o sorteio indicou o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi ao rei Xerxes e disse: há um povo disperso em todas as províncias do seu reino, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. E eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se parecer bem ao rei, que seja feito um decreto para exterminá-los, e eu pagarei 10.000 talentos de prata ao tesouro real. O rei entregou a Amã seu anel de selo, permitindo que ele selasse o decreto. O edito foi enviado para todas as províncias, ordenando que os judeus fossem eliminados, incluindo homens, mulheres e crianças, no dia 13 do 12º mês, e que seus bens fossem saqueados. A cidade de Susa ficou atônita, mas o rei e Amã se sentaram para beber. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas e saiu pela cidade, lamentando em alta voz. Em todas as províncias, os judeus choraram, jejuaram e lamentaram. As criadas e os eunucos de Esther lhe contaram sobre o sofrimento de Mordecai, e Esther, angustiada, enviou roupas para ele, mas ele se recusou a aceitá-las.
Então, Esther chamou Ataque, um dos eunucos que a servia, e pediu que descobrisse o que estava acontecendo com Mordecai. Ataque voltou e contou tudo a Esther, incluindo a soma de dinheiro que Amã havia prometido para destruir os judeus. Mordecai pediu que Esther fosse até o rei para implorar por misericórdia para seu povo. No entanto, Esther respondeu que qualquer pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamada correria o risco de morrer, a menos que o rei lhe estendesse o cetro de ouro. Quando Mordecai soube da resposta de Esther, ele respondeu: "Não pense que por estar na casa do rei, você escapará. Se você se calar, a ajuda virá de outro lugar, mas você e sua família perecerão. Quem sabe se você não foi escolhida para ser rainha justamente para este momento?" Esther então enviou a resposta a Mordecai: "Reúna todos os judeus de Susa e jejuem por mim, não comam nem bebam por 3 dias, noite e dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei, e se eu morrer, morri." No terceiro dia, Esther se vestiu com suas roupas reais e se apresentou ao rei. Quando ele a viu, estendeu seu cetro de ouro, poupando sua vida. O rei perguntou o que ela desejava, e Esther o convidou, junto com Amã, para um banquete que havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou novamente o que ela queria, e Esther convidou o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, onde ela revelaria seu pedido. Amã, feliz e de bom humor, saiu do palácio, mas ao ver Mordecai na porta do palácio, e perceber que ele não se curvava diante dele, ficou furioso. Mesmo assim, Amã se conteve e foi para sua casa, onde se gabou de sua riqueza, dos filhos e das honras que receberá do rei. Contudo, ele disse que tudo isso não valia de nada enquanto Mordecai estivesse vivo. A esposa de Amã, Zeres, e seus amigos sugeriram que ele mandasse fazer uma forca de 50 covados para eliminar Mordecai, e depois fosse ao banquete com o rei. Amã gostou da ideia e mandou fazer a forca. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e mandou trazer o livro das crônicas reais para ser lido. Foi lá que se lembrou de que Mordecai havia desmascarado o complô contra ele. O rei perguntou o que havia sido feito para honrar Mordecai, e os servos responderam que nada havia sido feito. No mesmo momento, Amã entrou no palácio para pedir a eliminação de Mordecai, mas o rei perguntou a ele o que deveria ser feito ao homem que o rei queria honrar. Amã, pensando que o rei falava dele, sugeriu que fosse dado ao homem um manto real, um cavalo real e que ele fosse conduzido pelas ruas da cidade. O rei, para sua surpresa, ordenou que Amã fosse até Mordecai e o honrasse dessa forma. Após a humilhação, Amã foi forçado a ir ao segundo banquete de Esther. Quando o rei perguntou novamente qual era o pedido de Esther, ela revelou que estava em risco, assim como seu povo, e apontou Amã como responsável. O rei ficou furioso e mandou que Amã fosse eliminado na mesma forca que ele havia mandado construir para Mordecai. Após isso, o rei concedeu a Esther a propriedade de Amã, e Mordecai foi promovido a uma posição de grande autoridade. Esther pediu ao rei que revertesse o decreto que Amã havia feito para exterminar os judeus. O rei, com pesar, autorizou que Mordecai escrevesse um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem. A data do decreto foi marcada para o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e os judeus em todo o império puderam se defender e vencer seus inimigos. Assim, os judeus se defenderam com sucesso e destruíram seus inimigos, celebrando a vitória com grande alegria. O rei Xerxes aprovou a celebração, e desde então, o 14º dia de Adar passou a ser comemorado pelos judeus como um dia de festa e alegria, conhecido como Purim. E assim chegamos ao fim de mais uma história incrível. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso perfil para acompanhar mais histórias como essa. Até o próximo vídeo!